Bom dia, senhoras e senhores. Por favor, eu peço, por gentileza, que se acomodem em seus lugares para darmos início aos trabalhos desta manhã. E antes de iniciarmos a programação, temos um informe para os senhores. O reembolso de despesas deve ser entregue na Secretaria do Evento até às 9h30 da manhã. O reembolso, então, na Secretaria do Evento até às 9h30 da manhã. Seguindo a programação para o dia de hoje, convidamos para compor a mesa diretiva o presidente do CREA Paraná, engenheiro civil Joel Krieger. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Também convido o coordenador da Comissão Organizadora Regional do 8º CEP, engenheiro civil André Luiz Gonçalves. E a coordenadora adjunta da Comissão Organizadora Regional do 8º CEP, engenheira agrônoma Adriana Baumel. Em seguida passo a palavra ao engenheiro civil Joel Krieger, presidente desta mesa, para abrir os trabalhos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos iniciar o nosso trabalho do 8º Congresso Estadual de Profissionais. E a nossa primeira atividade é a discussão e aprovação do nosso regimento interno. Todos os senhores e senhoras devem ter recebido com o seu material o regimento, a proposta de regimento interno que nós vamos colocar em discussão. E eu consultaria ao plenário se nós podemos agilizar o processo sem fazer uma leitura artigo a artigo, e apenas nos pautarmos em eventuais destaques do regimento, só por uma questão de agilidade, evitando assim a leitura artigo a artigo. Podemos fazer desta maneira? Pela manifestação do plenário, entendo então que nós não vamos fazer a leitura, apenas a abertura para destaques em pontos que julgarem pertinentes, e aí eu abro aí para destaque. Eu pediria só se nós temos microfone de apoio aí para eventuais destaques. Alguém deseja fazer algum destaque no nosso regimento interno? Dar aí 2 minutinhos para fazerem a última leitura, por favor, e verificarmos se temos destaques. Eu pediria se temos condições de projetar o nosso regimento interno para que pudéssemos eventualmente acompanhar, só por favor. Ok, obrigado. Algum destaque a ser apresentado para o nosso regimento interno? Eu, não havendo destaque por parte da plateia, tenho um destaque. Por favor, o microfone aqui para o nosso delegado. Tem outro destaque ali também? Bom dia, Ulisses Vicente Paraná. Tem um destaque no capítulo 8, artigo 15, parágrafo 2º. Só para que se possa também permitir que os inspetores sejam candidatos, no caso com mandato, né? Porque aqui se praticamente está impedindo que o inspetor possa participar, possa ser um dos representantes
nosso Estado no Congresso Nacional de Profissionais. Então, a ideia seria a seguinte: inspetores que tenham condições de se reeleger, ainda possam ter uma reeleição, que eles tenham a possibilidade de se candidatar. E aí, caso essa pessoa seja reeleita, continue como inspetor, tudo bem. Se ele tiver sido elegido, ele vai manter essa vaga. Caso contrário, caso de repente a pessoa não se eleja novamente como inspetor, aí, paciência, se estiver dentro da chapa, assume o suplente. Mas só para evitar que deixe aqui uma completa impossibilidade de profissionais, são profissionais importantes do sistema, participarem do Congresso Nacional de Profissionais pelo Paraná. Não sei exatamente como seria a redação, mas a ideia é essa. Perfeito. Antes de discutirmos esse destaque, tem mais um destaque do nosso delegado Júlio. É o mesmo destaque, a mesma questão? Pode se manifestar sim, por favor. O microfone aqui, por favor. Bom dia. Júlio, eu só pediria que fizesse a identificação, como nós estamos transmitindo pela internet, principalmente para os internautas poderem identificar quem está se manifestando. Bom dia, meu nome é Júlio Cotrim, sou inspetor-chefe da cidade de Londrina. Então, não apenas defendendo o meu direito de, como inspetor, de vir para esse congresso estadual como delegado nato, que chama, né? Delegado nato com mandato. Então, seria uma injustiça eu, como delegado com mandato, vir na estadual e não poder me candidatar a delegado com mandato para a nacional. Isso, todos os senhores e senhoras que são inspetores que queiram se candidatar a delegado, e pelo regimento, da forma que está sendo proposta, o inspetor fica totalmente excluído. Não pode se candidatar nem com mandato, nem sem mandato. Então, reforçando a proposta do Ulisses, de que o inspetor, mesmo que ele perca o mandato, está conversando com o Ritter, né? Parece que já foi algo discutido e que pode, sim, um inspetor mesmo não se reelegendo como inspetor, ele se manter como delegado eleito com mandato, né? Aqui amanhã. Então, que isso seja alterado nesse parágrafo 2º e 3º. Deixa eu ver. Parágrafo 2º. Então é isso. Obrigado. E eu, pessoalmente, considero que, por uma questão de ordem ética, esse que se candidatou e se elegeu sem mandato deve permanecer sem mandato ao longo de todo o nosso processo de congressos profissionais. Esse é o entendimento. Com esses esclarecimentos, então, da coordenação nacional, não discutindo ainda a redação, mas a questão do mérito, então, os inspetores que hoje estão com mandato, e que esse mandato, no nosso caso aqui do Paraná, encerra em 30 de junho, eles podem se candidatar... Senhores e senhoras que são inspetores que se candidatar a delegado, e do regimento, da forma que está sendo proposta, o inspetor fica totalmente excluído. Não pode se candidatar nem com mandato, nem sem mandato. Então, reforçando a proposta do Ulisses, de que o inspetor, mesmo que ele perca o mandato, está conversando com o Ritter, né? Diz que parece que já foi algo discutido e que pode, sim, o inspetor mesmo não se reelegendo como inspetor, ele se manter como delegado eleito com mandato, né, aqui amanhã. Então, que isso seja alterado nesse... Só para que, por favor, o microfone aqui para o nosso delegado, algum destaque a ser apresentado para o nosso regimento interno. Então é isso, obrigado. Ok, consulta plenária se temos mais algum destaque. Por enquanto, o destaque apenas neste item da questão dos inspetores. Então, vamos conduzir a discussão deste tema. Era
alto destaque que a mesa ia fazer também nessa questão dos inspetores. Nós já tínhamos identificado esta inconsistência no regimento interno, que estaria, da forma como está a redação, excluindo parte do grupo de profissionais que tem mandato de inspetor de participar como delegado. Isso não é possível, todos os profissionais têm o direito de se candidatar em uma ou outra condição, ou com ou sem mandato. Nós fizemos agora pela manhã uma consulta ao coordenador nacional do CNP, o doutor Edson Macedo, a qual eu convido o doutor Edson Macedo a fazer parte aqui da mesa, até para esclarecer este ponto, por favor, doutor Edson. A questão da redação, então, pela manifestação. Só um minuto, tem mais uma manifestação, por favor. Tem a mesa conosco. De quem se candidatou, o inspetor não vai poder compor a mesa candidatar aqui. isso. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Quem se candidatou à inspetoria não pode se candidatar. Nós conversamos agora pela manhã, doutor Edson Macedo, da Coordenação Nacional do Mas a pessoa Congresso pode Nacional ter se de candidatado Profissionais. e possa não ser eleito, né? Há um quem não tem nenhum, não está exercendo nenhum mandato, obviamente se candidataria na condição de delegado sem mandato. Mas eu vou pedir para o doutor Edson Macedo fazer o esclarecimento desse ponto, e aí, havendo o entendimento de mérito, não tem nenhum, não está exercendo nenhum mandato, obviamente se candidataria na condição de delegado sem mandato. Mas eu vou pedir para o doutor Edson Macedo fazer o esclarecimento desse ponto, e aí, havendo o entendimento, não ser eleito, mas sendo eleito e tomando posse, aí ele fica impedido de ir como delegado sem mandato. É essa a observação da mesa. Obrigado, era isso. Esclarecido? Por favor, microfone aqui à frente. Já está com o microfone, por favor, Capraro. Bom dia a todos. No mesmo sentido, a pergunta... Sempre identificando só pela questão... Luiz Capraro, conselheiro do CREA Paraná, coordenador da Câmara Especializada em Engenharia Civil, coordenador nacional das Câmaras Especializadas em Engenharia Civil. A mesma situação se aplica a quem exerce cargo de coordenação nacional? Teria que, para se candidatar, abrir mão de uma? O coordenador nacional, ele é conselheiro regional, então ele já é conselheiro com mandato. Então, ele já tem mandato, aí não há dúvida. Ele é com mandato, ele pode disputar uma das 12 vagas com mandato. Agora, o coordenador nacional, aí eu só peço a confirmação do doutor Edson, acho que ele é membro nato. No caso do conselheiro Capraro, que é coordenador nacional da Engenharia Civil, eu creio que já é conselheiro nato. Correto. Os coordenadores nacionais já são conselheiros natos. É o caso dos presidentes de CREA, dos conselheiros federais, que já são delegados natos. Muito obrigado. Mais algum esclarecimento? Então, feitos os devidos esclarecimentos, então nós temos o coordenador nacional já como delegado nato, os inspetores que têm mandato podem se candidatar na vaga delegado com mandato, os profissionais que não possuem mandato neste momento, mas estão como candidatos a inspetores, eles podem se candidatar na vaga sem mandato, porém, se eleito inspetores, eles têm que optar ou assumir o cargo de inspetor ou ir ao CNP com a vaga delegado sem mandato. Aí é uma opção na hora da posse apenas. Caso ele opte por inspetor, este delegado, abrindo mão da vaga, o primeiro suplente automaticamente assume a vaga de delegado. E aí todos os profissionais podem participar hoje e amanhã do nosso processo eleitoral na indicação de delegado sem nenhuma exclusão. Então, pacificado essa questão de mérito, eu vou passar ao nosso coordenador regional para que ele possa fazer a condução. Ele já tem uma proposta da redação, está projetado aí para fazer a proposta de redação, para que a gente possa ajustar, havendo entendimento, a gente faz a votação daí da proposta de redação. Bom dia, senhores e senhoras congressistas. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, coordenador da Comissão Organizadora Nacional, engenheiro Edson Macedo, e a nossa coordenadora adjunta, Adriana Baumel. Pelo entendimento que esta comissão do 8º CEP do CREA Paraná teve com a Comissão Organizadora Nacional,
e, juntamente com os destaques dos profissionais Ulisses e Júlio, a proposta da alteração de redação no regimento estaria no artigo 15, onde faríamos a exclusão do texto original do parágrafo 2º, inserindo a palavra inspetores no parágrafo 1º, o qual procederei à leitura. Parágrafo 1º. Só poderão candidatar-se a delegados ao 8º CNP, na modalidade com mandato, os participantes devidamente credenciados, profissionais que tenham mandato efetivo no CREA Paraná, conselheiros titulares suplente, diretores da mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Paraná e inspetores. Fecha parágrafo. Esse é o texto. Na sequência, ordena-se os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, como deve ser a redação original. A redação, então, está projetada, né, com a proposta de redação. Pergunto se, nesta questão da redação, existe alguma observação, algum destaque a ser feito? Aí, se houver o entendimento que a redação está adequada, como foi somente esse o destaque, eu vou colocar em votação, em bloco, todo o regimento interno com esta alteração de redação. Sem destaques? Então, eu coloco em votação a proposta de regimento interno do nosso 8º Congresso Estadual de Profissionais, com a devida alteração no artigo 15, em relação à participação dos inspetores, né, coloco em bloco, em votação. Pediria que os congressistas se manifestassem levantando o seu crachá para colocarmos em votação. Se for possível nós fazermos por contraste, será feito por contraste, senão nós fazemos uma votação individual. Isso é para dar uma emoção aí, já que o cordão é pequeno, para o pessoal fazer um exercício matinal e acordar aí, ser mais emocionante. Então, os que são favoráveis à proposta do nosso regimento interno se manifestem levantando o crachá. Acho que vai ser por contraste. Obrigado. Os que são contrários à proposta do nosso regimento interno, por favor, se manifestem levantando o crachá. Nenhuma manifestação em contrário. E abstenções em relação a abstenções. Só vamos contar aqui o número de abstenções. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abstenções. E a mesa me alertou aqui que haveriam 2 votos contrários, por favor. Só repetindo, votos contrários. Só levantando o crachá, por favor. 1 voto contrário. Então, nós tivemos 6 abstenções, 1 voto contrário e os demais congressistas votando favoravelmente. Então, o nosso regimento interno está aprovado. Obrigado. Nós temos agora, eu passo a palavra ao nosso coordenador regional para a condução dos trabalhos. Já que estamos falando aqui da inscrição dos delegados, atenção, senhores e senhoras, por favor, o informe importante da Cor. O prazo para as inscrições de delegados na Secretaria-Geral ocorrerá até às 11 horas do dia 21/5, ou seja, até amanhã. Todos aqueles que querem se candidatar a delegados com mandato e sem mandato deverão se inscrever na Secretaria-Geral até às 11 horas do dia 21/5, bem como a inscrição das moções que serão apresentadas no dia 21, no período da tarde. Obrigado, presidente. E agora retorno, acho que para o nosso mestre de cerimônias. Nós vamos desfazer a mesa. Teremos a nossa palestra, que está programada 45 minutos da nossa palestra, né? Eu pediria depois só a nossa equipe de apoio para que a gente pudesse avisar o palestrante nos últimos 15 minutos
do seu tempo para que pudéssemos cumprir os horários aqui para terminarmos 10 horas efetivamente a palestra. Por favor. Muito obrigado, senhor presidente Joel Krieger. Uma salva de palmas aos membros desta mesa. Iniciamos